Você já ouviu aquele papo de que creatina faz cair o cabelo, de que, meu Deus, eu comecei a usar creatina e meu cabelo começou a cair muito? Ou então você já acreditou nisso, ficou com medo de usar creatina por conta de uma queda de cabelo? Calma, que nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso e vou detalhar passo a passo de onde surgiu isso, como isso começou, qual foi a ideia por trás desse mito e coisas desse tipo. Logo de cara, é importante a gente entender de onde esse mito surgiu. Basicamente, isso surgiu de um estudo publicado em 2009, onde nesse caso foi um trabalho conduzido com jogadores de rugby. E esses jogadores do sexo masculino fizeram aquele protocolo de suplementação tradicional para a época, que era nesse caso uma fase de saturação, ou seja, doses altíssimas de creatina, como no caso do estudo 25 gramas por dia por 7 dias, e depois uma fase de manutenção com 5 gramas de creatina por dia durante mais 14 dias. E eles viram nesse caso que esses jogadores de rugby experienciaram um aumento do DHT. Alice, o que diabos é DHT? DHT é a de hidrotestosterona. Nesse caso, a sua testosterona que você produz no seu corpo, por exemplo, pelos testículos, no caso do homem, ela vai ser convertida em DHT, uma parte dela. Onde nesse caso, quem vai fazer essa conversão é uma enzima chamada 5-alfa-redutase, aumentando então esse DHT. Especificamente nesse estudo, o DHT aumentou em cerca de 56% após essa fase de saturação e permaneceu 40% acima dos valores basais durante esses 14 dias de manutenção que foram conduzidos. Então, convenhamos, esse resultado ele realmente foi estatisticamente significativo e nesse caso, o grupo que consumiu o placebo não experienciou esse aumento assim relevante, igual quando a gente compara nesse caso com quem experimentou a creatina. E foi diante desse dado, diante dessa alteração do DHT, que assumiram a premissa de que a creatina causaria uma queda de cabelo. Então, um ponto importante logo de cara, esse estudo em si, ele não analisou como desfecho principal queda de cabelo. Ele analisou essas alterações hormonais, especialmente quando a gente pensa no DHT. E como a gente sabe, o DHT ele é muito associado com a questão da queda de cabelo. Já percebeu que muitas vezes usuários de esteroide têm nesse caso uma queda de cabelo? É muito por conta desse aumento de DHT e também uma propensão genética. Até por isso que a gente tem nesse caso a alopecia androgenética, que seria relacionado com essa questão genética e também androgênica, onde esse aumento de DHT, no caso desse estudo com jogadores de rugby, estava associado com essa queda de cabelo. Mas como eu disse, os autores nem investigaram isso. Então não faz muito sentido a gente tomar essa premissa como verdadeira. E ainda tem um outro ponto que é mais curioso ainda. Pouquíssimos trabalhos reinvestigando essa questão desse aumento de DHT encontraram alterações significativas nesses parâmetros hormonais. E a gente tem até uma revisão recém-publicada no Jornal Internacional da Sociedade de Nutrição Esportiva, mostrando pra gente que a suplementação de creatina não altera esses níveis de testosterona, não altera nesse caso esses níveis de DHT ou até mesmo a calvície. E eles ainda destacam nesse trabalho que essa argumentação de que creatina causa queda de cabelo e coisa desse tipo surgiu a partir daquele trabalho, mas que a gente não tem fundamento nenhum para isso. Mas obviamente que a ciência não fica tão contente com isso. A gente tem que investigar mais. E é por isso que no ano passado, em 2025, a gente teve a publicação de um novo estudo, só que agora investigando de maneira mais específica essa questão da queda de cabelo. Foi um estudo randomizado por 12 semanas, onde nesse caso os indivíduos faziam a suplementação de 5 gramas por dia de creatina ou placebo. E nesse caso, eles avaliaram agora não somente o DHT, eles avaliaram questões específicas quando a gente pensa nessa saúde capilar, como a densidade, a espessura, a contagem também de fios, que são questões assim muito importantes quando a gente pensa nessa questão da alopécia, dessa perda de cabelo como um todo. E os autores não viram diferenças entre o grupo creatina e o grupo placebo nos níveis de DHT e também não viram diferença nesses marcadores específicos para a saúde capilar, mostrando então nesse caso pra gente que a creatina não traz uma queda de cabelo de maneira específica. Então, com base nos trabalhos que a gente tem disponível hoje, nos consensos científicos que a gente tem disponível hoje, a gente não pode afirmar que creatina causa uma queda de cabelo, e muito menos que a creatina vai trazer um aumento de DHT ou coisa desse tipo. Mas com certeza alguém vai vir nesse vídeo e vai comentar assim: Thales, mas eu utilizei creatina no passado e meu cabelo caiu muito, mas caiu muito, muito mesmo. E lá vamos nós? Bom, a gente tem algumas coisas que podem explicar isso. A primeira delas, Pode ter comprado uma
creatina contaminada, né? Às vezes com esteroides, por exemplo. Que aí realmente pode gerar, nesse caso, esse padrão de queda de cabelo. Outra explicação, que eu acho que é um pouco mais factível e um pouco mais plausível no cenário da grande maioria, é que muita gente passa a usar um suplemento e começa a reparar no corpo como um todo. Repara na pele, repara no cabelo, repara no corpo, repara nos dentes e coisas desse tipo. Então, meio que nesse caso, esse aumento de vigilância com relação a todo o corpo acaba aumentando, por exemplo, a sua percepção com relação ao ralo, às vezes o seu travesseiro quando você acorda, às vezes uma escova que você usa para escovar o cabelo, e aí você fala, putz, meu cabelo tá caindo muito. E aí você faz aquela associação do tipo, ah, tá vendo? Eu sabia, é a creatina que causa a queda de cabelo. Mas na realidade isso é apenas uma associação. E como a gente sabe, a associação não prova causalidade. Isso porque tem um trabalho bem interessante também, e antigo eu diria, onde eles viram o seguinte, quem toma mais sorvete sofre mais ataque de tubarão. Mas normalmente quem toma mais sorvete está na praia, está exposto ali nesse caso ao ambiente do mar, que tem os tubarões. Então a gente não pode fazer associações, porque como eu disse, associação não reflete causalidade. Então obviamente que a chance maior dessa queda de cabelo que você está vendo agora com o da creatina seja advindo desse maior monitoramento da sua parte, essa maior preocupação com a sua estética como um todo, porque você começou a usar um suplemento. Além disso, a queda de cabelo ela já sofre uma flutuação diária e também normal em todos os indivíduos, onde o nosso cabelo ele cai todos os dias, assim como a gente também tem esse crescimento maior de cabelo. Então é normal você perder dezenas e dezenas de fios por dia. Obviamente que não vai se arrancar tufos da cabeça assim. Aí se você estiver tomando uma creatina que tá saindo tufos de cabelo da sua cabeça, aí realmente tem alguma coisa errada. Aí não faz tanto sentido assim. Mas agora, cair um pouquinho, etc., talvez seja só porque você aumentou essa sua percepção em cima desse cabelo. Ou então você pode ter iniciado esse suplemento e etc., e modificado questões com relação à alimentação, uso, por exemplo, de medicamentos, ou coisa desse tipo que podem vir a trazer uma queda de cabelo maior. E não necessariamente foi a questão do suplemento em si. Então, resumindo, todo o aporte desse vídeo. Esse mito surgiu a partir de um único estudo com jogadores de rugby que não teve um desfecho específico para analisar a queda de cabelo. Foi uma associação com relação ao aumento de DHT. Outro fator muito importante. Temos esse trabalho bem recente que investigou de maneira mais específica e não viu uma queda de cabelo. Então pode ficar bem tranquilo, pode ficar bem despreocupado ou despreocupada. O seu cabelo não vai cair porque você está fazendo a suplementação com creatina. E o mais importante, quer ter uma boa saúde capilar? Lembre-se de cuidar bem do seu cabelo, se alimentar de forma decente, lavar bem o cabelo e coisas desse tipo, tá bom? Se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre nutrição relacionada à saúde capilar, então comenta aqui. Mas o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Um abração e até o próximo vídeo.